Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 9, Cosmovisão e Política, do livro Amando a Deus no Mundo, fechando mais uma sessão do livro que nós começamos aí no capítulo 7, né, na exposição bíblica do capítulo 2 de Daniel, e agora fechando agora na aplicação desses dois últimos capítulos anteriores, na aplicação disso sobre o tema cosmovisão e política, tá? Caso você ainda não tenha feito, recomendo que dê um pause aí no vídeo e faça uma oração, pedindo para que Deus ilumine nosso entendimento, para que possamos aproveitar e aprender na totalidade, a integridade, na sua integralidade, toda a verdade da palavra de Deus para nós hoje. Bom, passando um pouquinho da nossa agenda, dando uma prévia do que a gente vai conversar hoje. Primeiro uma introdução e conversar e debater um pouco do por que estudar política, né? Por que esse tema, o que isso tem a ver com o cristianismo, com o cristão, com a nossa conduta. Vamos entender aí um pouquinho melhor dessas diferenças entre essas duas posturas, progressista e pietista. Vamos falar sobre o relacionamento do cristão com a política, como ele deve ser. Vamos fazer um breve resgate histórico, né, do pensamento reformado. E vamos finalizar aí com algumas aplicações no cenário brasileiro, cenário político brasileiro, e finalizar aí com algumas perguntas que eu chamei de perguntas frequentes aí sobre o tema, perguntas que são recorrentes quando a gente fala em política e religião. Então, a princípio, né, por que estudar política? Ou por que esse tema é importante? Ou por que esse tema é interessante? Bom, a gente já vem estudando nas últimas aulas e vendo que Deus ele é soberano e ele governa não apenas na esfera espiritual, mas também em todas as esferas da nossa vida. E a gente tem ampliado a nossa visão, enxergado a soberania e o governo de Deus também sobre as outras esferas, e uma dessas outras esferas da nossa vida é também a esfera política, né? Então, o cristianismo, no decorrer da história, a gente percebe que contribuiu significativamente em favor de várias mudanças sociopolíticas, né? Como valorizando, né, os direitos humanos e promovendo os direitos humanos, promovendo também a liberdade religiosa, que é algo que todo cristão deve ser o primeiro a defender, até porque se um Estado não permitir a liberdade religiosa, nós cristãos também não teremos a liberdade de, muitas vezes, nos reunirmos, ou de pregarmos o Evangelho, ou de vivermos o Evangelho como ele deve ser vivido e obedecido, defendendo também a separação entre Estado e Igreja, assim, bem como Cristo e o próprio apóstolo Paulo define, né, e a gente vai tratar um pouquinho melhor sobre essa relação, então defendendo essa separação, igreja é uma coisa, Estado é outra, reforçando a importância da educação, e muitas vezes o cristianismo também contribuiu ao longo da história combatendo diversas injustiças, diversas situações deploráveis da humanidade, como a própria escravidão, o infanticídio e vários outros tipos de problemas, né, do ser humano em viver em sociedade de maneira harmônica. Tá? Quando a gente debate, né, sobre política, naturalmente entre os cristãos existem e são facilmente identificados dois grupos ou duas posturas opostas, antagônicas. Alguns pendem mais para um lado, outros mais para o outro. De um lado, a postura mais pietista, né, que é alienada do debate político. Do lado de cá, progressistas são extremamente apaixonados, né, pelo ativismo político. Então, de um extremo, né, a gente tem os petistas
né, que acreditam que Deus tem muito mais a ver com a vida pessoal e não tem muito a ver com a vida pública ou as outras esferas da nossa vida, como a vida política. E no outro extremo, progressistas buscam associar o evangelho a ideologias políticas e dizer que o evangelho tem que estar totalmente associado, impregnado na postura política e no ativismo político. No extremo de cá, os petistas acreditam que a política é tratada como algo muito secular e muitas vezes pouco importante. E do lado de cá, do outro extremo, os progressistas geralmente são bastante ativistas e estimulam com muito otimismo o papel de cada cristão como cidadão ser, de fato, totalmente engajado, né, na política ou na prática da política, né? E a gente percebe que, naturalmente, as duas visões, ou os dois extremos, podem ser um tanto perigosos, né? A visão que o Weber traz quando debate esse livro é que a busca do cristão deve ser justamente por um equilíbrio, né, entre essas duas visões. Nem tão alienado no debate político, até porque a política faz parte de umas esferas da criação de Deus e faz parte está submersa, né, sobre a soberania de Deus, mas ele também totalmente envolvido, engajado no ativismo político, até porque a gente sabe que o reino, né, de Deus, o verdadeiro reino de Deus, o tão esperado reino de Deus, virá com a segunda vinda de Cristo, e não os problemas que a gente encontra, né, nesse mundo nunca vão ser sanados totalmente pelo ativismo político ou pela atividade política, né? Então, para refletir, né, como tem sido o nosso engajamento com a política, ou de que lado que a gente pende mais a atuar, né? Ou para que lado que a gente está caindo mais, né? A ideia é que essa pergunta nos faça questionar se nós realmente temos conseguido alcançar esse equilíbrio entre essas duas visões. Vamos lá. Prosseguindo, né, na próximo tópico, né, da nossa agenda é justamente debater sobre qual deve ser o pensamento cristão, ou o relacionamento do cristão com a política, né? Em um livro que o Weber cita, né, é um livro do Gruden, Política segundo a Bíblia. É um livro que eu ainda não tenho, mas está na minha lista, né, para adquirir, porque parece muito interessante. E recomendo também, vou deixar no link, uma série de palestras que o Jonas Madureira fez a respeito de cosmovisão e política, para quem quiser saber mais sobre esse assunto. E o Jonas cita e usa muito esse livro do Gruden, Política segundo a Bíblia, porque o Gruden traz 6 maneiras, ele classificou o relacionamento do cristão com a política em 6 maneiras. Vamos ver que a primeira é uma atitude que ele chamou de atitude mais teocrata. Aproveitamos o governo para compelir o povo a ser crente. Então, essa é uma postura, né, na qual o cristão aproveita ou usa do governo simplesmente para impor o cristianismo. E a gente sabe que isso é extremamente perigoso, extremamente contrário aos ensinamentos das Escrituras, né? O cristianismo não é algo que a gente enfia, né, goela abaixo nas pessoas pela opressão, né, ou pela força. Não é assim que funciona, né? A nossa própria, se a gente for considerar a nossa própria experiência de conversão, a gente percebe que é algo muito de dentro para fora, né? Uma atuação pela graça, né, de Deus. Nós somos alcançados e compelidos, né, ao arrependimento e a confessarmos, né, a Cristo como Salvador. Então, essa primeira atitude é extremamente radical, extremamente contrária, extremamente não encontra, né, nenhum respaldo nas Escrituras. O Evangelho não é algo que a gente impõe à força.
Segunda maneira é uma atitude que ele chamou de dicotômica, né, na qual silenciamos a fé no âmbito político por acreditar que não devemos misturar isso com religião. Então, muito da visão pietista, né, está bem descrita aqui, né, a igreja e fé e política não deve se misturar de maneira nenhuma. Então, mesmo no ambiente político, não trazemos nada da perspectiva cristã, não tocamos nesse assunto, e essas duas coisas não devem se misturar de jeito nenhum. Uma terceira atitude é o que ele chamou de atitude separatista, né? Nos retiramos do governo como se toda prática política fosse má e diabólica, né? Então, uma consequência natural de uma visão dicotômica, né? Essa que a gente já estudou no capítulo 5, sagrado e profano, é uma postura, uma atitude que considera a política como se fosse extremamente diabólica e má, e todo o envolvimento cristão com isso tornasse também o cristão impuro, pecaminoso, o pecador por causa desse envolvimento. E também não é uma postura que encontra respaldo nas Escrituras. Prosseguindo com a próxima atitude, 4, ele chama de atitude espiritual. O cristão deve se preocupar em evangelizar e não em fazer política. Essa é uma postura que muitos, né, no nosso contexto brasileiro, podemos dizer que muitos, talvez uma grande maioria, uma grande parte, pensa dessa maneira, tem essa atitude. O cristão não tem que ficar perdendo tempo, que fazer política é perda de tempo. O cristão deve simplesmente se preocupar em evangelizar e não se envolver muito com a política, porque isso é falta de tempo. A quinta atitude é justamente uma atitude oposta a essa anterior, a atitude 4, e a atitude 5 ela é uma atitude soteriológica, né? O cristão deve se preocupar em fazer política e não evangelizar. Também temos grupos, né, cristãos que pensam bastante dessa maneira, dessa forma, né, que se encaixam aqui nesse grupo, dessa atitude soteriológica, e que afirmam, que defendem que o cristão não deve, que evangelizar é perda de tempo, que o cristão deve fazer se preocupar com o aqui, o agora, e por meio do ativismo político, por meio de atitudes e de ações sociais, se engajar ativamente nessa prática, nessa atividade, não se preocupar muito em evangelizar. Que nós também percebemos naturalmente que não é uma postura adequada. Então, se essas 5 posturas, né, de relação com a política do cristão não são adequadas, né, qual então seria a postura adequada, né? O Gruden vai dizer que a atitude do cristão na política deve ser uma atitude de influência significativa, né? E a gente vai trabalhar durante a aula aí para entender melhor o que ele quis dizer quando ele diz de uma influência significativa na política. Tá? Ainda que o cristianismo seja idealmente apartidário, sua história nos mostra que ele não é apolítico. É uma referência que eu tirei exatamente do livro do Weber, né, na página 229, que é uma consequência disso que a gente já viu, né, o cristianismo fazendo influência em vários campos da política, em vários campos da sociedade. Então, embora o cristianismo não seja idealmente apartidário, todo o seu histórico, né, nos revela e nos permite afirmar que ele não é apolítico, porque ele trata de política em várias, né, das passagens bíblicas, e em várias vezes, né, durante ao longo da história, a gente vê cristãos se levantando para promover mudanças políticas e mudanças sociais. Mas existem algumas tendências que nos atrapalham, né, de exercer essa nossa influência política como ela deve ser realizada, né? Um pouco do que nós já percebemos, né, se você tem acompanhado as aulas, essa nossa visão dicotômica da realidade
nos atrapalha. Muitas vezes nós somos levados a acreditar, né, ou a defender a ideia de que o evangelho é relevante apenas para a esfera espiritual e que não tem muito a ver com as outras esferas da nossa vida, mas temos percebido e visto aí à luz das Escrituras que isso não é verdade, e que o cristianismo se torna ainda mais relevante quando a gente tem algo, quando o cristão tem algo a dizer a respeito da política, da cultura, da arte, da ciência, da academia, enfim. Em segundo, que nós já conversamos, inclusive na introdução dessa aula, que a política é sim uma parte integrante, uma das esferas integrantes da ordem criacional e que está sim sob a soberania e o governo de Deus. E no contexto brasileiro nós, de certa forma, acabamos nos frustrando tanto, né, com tanta corrupção, com tantas coisas ruins, né, pelo menos nas últimas décadas, né, que a gente começa a achar que todo envolvimento político é mau, que todo político é corrupto, que todo bandido, que todo político é extremamente errado, ele é extremamente pecador, totalmente ladrão por causa do seu envolvimento político, e o que não é verdade, né? Existem muitos políticos corretos, né? Íntegros, embora no nosso contexto seja difícil, né, de encontrá-los. Essa ideia, essa frustração, ela até que é legítima, mas ela não deve nos inibir, né, ou nos atrapalhar de influenciar na política. Outra frase, né, que eu tirei da citação do próprio livro do Weber: por isso precisamos resgatar a herança reformada e a sua contribuição para o pensamento político, né? Para quem tem acompanhado o livro, ele traz um histórico aí de vários pensadores reformados. No nosso caso, eu achei melhor, né, trazermos a nossa confissão, né, como um material de apoio para entendermos melhor o pensamento reformado a respeito desse relacionamento do cristão com a política. E eu queria ler com vocês alguns aí dos artigos da nossa confissão, né, no capítulo 23, tá? Que trata aí sobre o magistrado civil. No capítulo 23, nós temos aí alguns artigos que vão nos ajudar a entendermos melhor o pensamento reformado. O artigo 1, que fala assim: Deus, o Senhor Supremo e Rei de todo mundo, para a sua glória e para o bem público, constituiu sobre o povo magistrados civis, a eles sujeitos, e para este fim os armou com o poder da espada para a defesa do incentivo dos bons, bem como para o castigo dos malfeitores. Na verdade, isso a gente já trabalhou em outras aulas, né? O que eu queria destacar aqui é que todo poder, né, dos magistrados civis, o poder das autoridades foi constituído por Deus, né? No artigo 2, a gente tem assim: aos cristãos é lícito aceitar e exercer o ofício de magistrado, sendo para eles chamados, em sua administração, como devem especialmente manter a piedade, a justiça e a paz, segundo as leis de cada estado. Tá? Então a gente percebe aí que é lícito, sim, aos cristãos exercerem um ofício, né, e exercerem um cargo político, desde que sejam para isso chamados, né, ou tenham a vocação, né, e um chamado para exercer esse ofício, né? Ainda no artigo 4, né, é dever do povo orar pelos magistrados, honrar a pessoa deles, pagar-lhe tributos e outros impostos, obedecer às suas ordens legais e sujeitar-se à autoridade, e tudo isso por dever de consciência, né? A principal referência que a gente tem para isso, para ilustrar isso, é Romanos 13, de 1 a 8, né? Então, se a gente quer exercer um relacionamento correto, né, à luz das Escrituras,
um relacionamento correto com a política, a gente deve começar nisso, né? Respeitando, honrando e orando pelas autoridades civis constituídas por Deus para o governo, né? No entanto, né, essa sujeição não é uma sujeição cega, né? Não é uma sujeição a qualquer tipo de coisa. O cristão, como dever, né, como direito, né, de todo cidadão, o cristão pode sim se envolver, né, com protestos e com greves, desde que sejam protestos pacíficos e que as greves sejam legítimas, né? Isso é um direito do cidadão, inclusive é um consenso, né, dentre os teólogos e principais referências que a gente tem no nosso contexto nacional, de que o cristão pode sim se envolver, protestar, né, e aderir à greve desde que sejam legítimas, né, desde que sejam justas, né. Prosseguindo aqui, então, bom, o versículo 1 e 2 aí de Romanos 13 diz assim, que todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, né, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Então, vou ler até aqui, né, mas esse texto aí de Romanos é um dos que mais dá respaldo, né, à nossa confissão aí do capítulo 23, que eu recomendo, né, que vocês estudem, né, busquem conhecer mais aí a respeito desse capítulo 23. Trouxe aqui os principais pontos para a gente compreender melhor, né, a visão bíblica e o pensamento reformado a respeito do relacionamento do cristão com o Estado e com a política. Okay? Prosseguindo, aplicações no nosso contexto brasileiro. A gente vai ver agora aqui algumas aplicações de como o cristão, né, no contexto brasileiro, pode se relacionar com a política. Primeiro, tratando, né, de como devemos proceder diante do governo. Então, à luz das Escrituras, né, o nosso envolvimento com o governo, assim como já vimos, né, na nossa confissão, e assim como já lemos também no capítulo 13 de Romanos, o nosso envolvimento, né, a nossa postura diante do governo deve ser uma postura, primeiro, de submissão, né, lembrando que não uma submissão, uma obediência a qualquer custo ou a qualquer coisa, visto que o cristão tem sim o direito, né, de protestar ou de defender os seus direitos perante o governo, e também a nossa postura deve ser de defesa à liberdade de expressão, assim como vimos anteriormente, né? O cristão deve ser o primeiro a defender sobre a liberdade de expressão e a liberdade religiosa, né? Então isso deve ser defendido, né? Em segundo lugar, né, como filtrarmos as nossas opções políticas, né? Dentro do contexto brasileiro, a gente tem claramente uma polarização entre a ideologia de direita e a ideologia de esquerda. No próximo slide eu vou tratar melhor sobre este assunto e também como participar de maneira mais adequada da vida social. Então, a nossa participação na vida social deve ser uma participação engajada, né? O reformado ou cristão deve sim se responsabilizar como agente do reino de Deus em todas as esferas da vida, e o nosso envolvimento precisa ser realista, tá? Ciente de que a política não é a solução para todos os dilemas do mundo. Nós devemos participar, sim, mas com uma expectativa moderada, né, pelos desafios de um mundo que ainda não foi remido, né, um mundo que ainda não foi, né, remido, né, ou seja, um mundo que não vai se resolver enquanto não vier a segunda vinda de Cristo. E a nossa participação, né, na vida social deve ser uma participação
de mordomia, né? Na aula passada, o Danilo falou muito bem a respeito desse conceito, né, de mordomia, e que somos mordomos dos recursos da criação para o bom cuidado da mesma. Não devemos fazer economia com interesses egoístas, mas como mordomos, né, em prol do próximo e em prol da criação. Tá? Bom, sobre esse segundo ponto, né, como filtrarmos nossas opções políticas, né? A minha opinião pessoal é bem próxima, né, da opinião do Weber a respeito desse assunto. O convite que ele nos faz é buscarmos também um equilíbrio entre essas duas posições, até porque ele traz, né, alguns problemas e ele condena essa postura de que o cristão deve ou pode associar o evangelho a uma ideologia política, né? Ele discorda totalmente dessa forma, né? E de fato não existe uma ideologia que se acomode ao evangelho como hóspede. O evangelho é o juiz e órgão regulador da ideologia, ou seja, não é possível a gente tentar encaixar, né, uma ideologia ao evangelho, né? Se a gente tentar fazer isso, é como se a gente estivesse, de fato, forçando, né, uma ideologia a se encaixar totalmente nos princípios do Evangelho. Então, o Weber vem trazer aqui alguns problemas das duas visões. Primeiro, do lado da esquerda, em que deifica o Estado, ou toma o Estado como a parte, ou o elemento que tem a solução para todas as coisas, e a gente sabe que não tem. Do lado da direita, a deificação é do indivíduo. Do lado da esquerda, opta pelo coletivo em detrimento do individual muitas vezes, enquanto na direita opta pelo individual em detrimento do coletivo. No lado da esquerda, o dinheiro serve praticamente e quase exclusivamente para socorrer o próximo, enquanto na direita o dinheiro serve para promover a qualquer custo a produtividade e estimular o indivíduo. Do lado da esquerda, a gente tem muito otimismo no Estado para resolver males sociais. Do lado da direita, um otimismo exacerbado no mercado para resolver os males sociais e que o sistema capitalista está muito bem, obrigado, e funciona perfeitamente. O que a gente também vê, né, que não é verdade. A ideia aqui é que associar, né, qualquer uma dessas ideologias ao evangelho pode ser extremamente, além de ser difícil ou impossível, é extremamente delicado e complexo de fazer, e que o apego a o apego exacerbado a qualquer uma dessas ideologias pode ser muito perigoso para o cristão, né? A gente vê muitos cristãos aí adotando, né, ou agarrando uma ideologia com unhas e dentes, né, e a gente percebe que essa não é, né, a maneira correta, né, a maneira mais bíblica de se aproximar ou se acreditar, né, numa ideologia, né? O apego a qualquer exacerbado a qualquer ideologia muitas vezes nos torna cegos, né, em relação a alguns problemas que ambas as ideologias têm a apresentar. Bom, conclusões e aplicações, né, dessa nossa discussão a respeito da nossa cosmovisão política. O que a gente tem aqui é que qualquer dicotomia, né, tanto pietista quanto progressista, esconde a nossa identidade cristã e nos impede, né, de exercermos um bom relacionamento, um relacionamento de influência, né, na política, um relacionamento adequado, né, com a política. Segundo, o cristão que trabalha na política, né, seja em partido, seja engajado em partidos políticos, em organismos sociais ou até mesmo com cargos executivos, né, na política, deve atuar de forma condizente, né, com a cosmovisão cristã, ainda que utilizando, né, nesses ambientes uma linguagem muito bíblica, né, ele deve
e pode sim defender projetos de leis que reforçam, né, ou que sejam coerentes com a cosmovisão cristã e bíblica. E, por fim, devemos estar cientes, né, de que o nosso engajamento com a política nem sempre vai trazer resultados significativos e transformações muito significativas na sociedade, né? O nosso engajamento deve ter essa consciência de que os problemas deste mundo não podem ser totalmente, integralmente resolvidos pelo ativismo político, lembrando que a nossa esperança deve, antes de tudo, antes de mais nada, estar no Evangelho, no poder de Cristo e na segunda vida, na sua segunda vinda, quando ele deve e vai instaurar um novo reino, né, para os seus eleitos. Então essas foram as conclusões. Vamos agora ir para algumas dos que eu chamei de perguntas frequentes, que são aí perguntas que são bem recorrentes quando a gente trata aí desse assunto, né? A primeira delas é: qual é o modelo de governo mais bíblico? Então, quando eu falo governo, estou falando de monarquia, de república, estou falando desses modelos de governo, e não existe muito problema assim, em responder essa pergunta. Na verdade, eu ainda não tenho uma opinião pessoal a respeito do assunto, mas não vejo problema em discordar de Calvino, em discordar de outros pensadores, até como Franklin Ferreira, no contexto nacional, de que a república é, sim, um dos modelos mais próximos, né, o que apresenta diversos elementos bíblicos, como a democracia, no sentido do próprio povo ter o direito de escolher, né, os seus governantes ou seus representantes, e principalmente por essa repartição entre os três poderes, né? A gente tem uma distribuição do poder, né? O poder não é, numa república, ele não é um poder centralizado, né, na figura de uma única pessoa, né? Por mais que o presidente seja o líder da nação, ele responde, né, a esses três poderes, e o seu poder está, de certa forma, atrelado ou distribuído entre um grupo, entre conselhos, entre órgãos coletivos, né, para criação das leis, aprovação das leis, execução das leis, né? A segunda pergunta, né, a gente leu lá em Romanos 13 que Paulo orienta os cristãos a se sujeitarem às autoridades, né? Se Paulo está falando isso, seria correto o cristão participar de processos, de protestos e aderir a greves? Bom, discutimos, uma pergunta que já foi discutida e respondida durante a aula, mas vale a pena reforçar que sim, é um direito da Constituição, né, do cristão participar de greves e se envolver em protestos, desde que, né, sejam protestos pacíficos, né, que respeitem as leis, e greves que também sejam legítimas e que respeitem, né, as limitações, né, as restrições de como as greves devem ser aplicadas, né? Principalmente no órgão público, existem várias diretrizes a respeito de qual deve ser, existem diversas restrições a respeito de como o trabalhador ou funcionário pode sim exercer o seu direito de aderir à greve para protestar em relação a alguma condição de trabalho. E a próxima pergunta, no contexto brasileiro, né? Qual ideologia é mais bíblica, né? Direita ou esquerda? Bom, também já respondemos, né, de certa forma, essa pergunta durante a aula, mas vale a pena reforçar, né, que a posição mais bíblica, pelo que estamos estudando aqui, é uma postura que dá um passo atrás, né, que questiona, né, e que não fecha, né, com o pacote, né, que cada uma dessas ideologias apresenta. É muito perigoso o cristão abraçar, né, ou talvez é até incoerente, de certa forma, o cristão abraçar com unhas e dentes todo esse pacote, seja ele da esquerda, seja ele da direita, porque em ambas existem problemas, existem aí pensamentos opostos, né, à verdade bíblica e à cosmovisão cristã,
né, então, de um lado, né, da direita, a gente tem esse pensamento, né, de que bandido bom é bandido morto, né, do outro lado da esquerda a gente tem um vitimismo, né, uma visão muito vitimista, né, do ser humano, que também não condiz, que não se encaixa muito no Evangelho. Lembrando que qualquer associação dessas ideologias com o Evangelho é extremamente perigoso, ou até mesmo delicado e um tanto impossível, né, improvável de querer encaixar qualquer uma dessas ideologias no Evangelho. E por fim, se o cristianismo é apartidário, o cristão pode se associar a um partido político? Bom, também já respondemos, o próprio artigo 23 da nossa confissão também responde a essa pergunta. De maneira positiva, o cristão pode sim se associar a um partido político, desde que não se apegue, né, de maneira exacerbada com todo o pacote de uma ideologia, ou não abrace uma ideologia de maneira com que ela se torne de fato um ídolo, né, e o torne cego em relação a alguns problemas que todas as ideologias têm e contradições que todas essas ideologias têm com o Evangelho. E segundo, que se o cristão for realmente se envolver com um partido político e quiser realmente exercer um cargo executivo dentro do partido, é muito importante que ele tenha sido vocacionado para isso, né, chamado para isso, porque o envolvimento, né, do cristão, principalmente nessas posições, né, se não for feito com responsabilidade, se não for feito com a vocação mesmo para isso, pode ser extremamente perigoso e afastar muitos do Evangelho. Bom, essas foram as perguntas, esse foi o conteúdo que tínhamos para discutir, e eu ainda tenho outras duas recomendações. Uma delas é esse livro do Paul Freston, Religião e Política Sim, Igreja e Estado Não. Ele faz uma análise, né, da participação evangélica na política, principalmente a participação mais recente, aí dos últimos 15, 20 anos. Esse não é um livro tão recente, deixa eu ver, ele deve ter aí, ele é de 2006, a edição mais recente dele, mas que é um livro bastante interessante, de um autor que estuda muito a respeito, e tem, né, a respeito da política, uma das suas especialidades. E um outro livro que eu também tenho aqui é um livro do Robson Cavalcante, A Igreja, o País e o Mundo, Desafios a uma Fé Engajada. Robson Cavalcante também vai trazer e trabalhar muito aí a respeito desse tema de engajamento do cristão com a política. Então são mais indicações aí para quem quer conhecer e estudar mais a respeito desse assunto. A nossa principal aplicação, ou a oração que nós fazemos, né, depois de estudar a respeito disso, o que eu recomendo é que oremos, aproveitemos, né, estamos estudando esse assunto para orar pela política no nosso país, orar pelas autoridades no nosso país, orar principalmente, né, para que Deus dê às nossas autoridades sabedoria, né, para lidar, né, de maneira adequada, correta e eficaz no combate a essa pandemia que tanto tem impactado a vida de todo mundo, a vida da nossa nação, a nossa economia, pessoas próximas, né, muitas vezes familiares. Então a nossa oração, o convite, né, que eu faço é que a gente reserve agora esse tempo para orar pelas nossas autoridades. Recomendo que, se você tem ainda alguma dúvida, né, ou quer saber mais sobre esse assunto, além de buscar na literatura, né, ou buscar em algumas dessas referências que eu tenho citado, fique à vontade também para entrar em contato conosco. Eu, Danilo, Jefferson, estamos à disposição, né, de vocês para tratarmos. A ideia aqui dessa aula é mais estimularmos, né, vocês a buscarem mais conhecimento a respeito desse assunto que é tão importante, né, para a construção de uma cosmovisão cristã e bíblica reformada, que é o nosso objetivo desse ano, nosso objetivo
né, dessas aulas. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, uma ótima semana, um grande abraço. Fique com Deus. Até mais.